Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos falar sobre o reaquecimento, da economia americana. Quais são os motivos e o que é feito para consertar um problema que até então parecia insuperável. Muita coisa teve que ser feita para consertar este problema que parecia insuperável. Não foi algo fácil de se fazer, não foi algo simples de se fazer. O sofrimento do povo foi grande, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas morreram de fome, a conjuntura foi pesada, mas resolveu-se. Então hoje vamos entender o que danado se fez para que esse problema, para que esta problemática ela fosse consertada. Certo, pessoal? Hoje vamos falar, vamos focar, dar uma atenção maior, certo, a esse conceito da economia que tem que ser feito, que só é possível graças à eleição do presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt. E aí é impressionante como é feito isto, certo? Como vai ser feito isto, como pode ser costurado este conceito. O presidente, quando ele assume, ele tem logo um discurso muito motivador, diz ao povo que nem o melhor dos otimistas enxergaria a situação dos Estados Unidos como fácil de ser consertada, porque não era, certo? Nem o melhor dos otimistas poderia fazer muito, mas que ele se esforçaria para tirar o povo daquela situação. E assim ele o faz, certo? O presidente, ele chama uma equipe de economistas, um deles, inclusive, vai ser o cara que vai liderar essa recuperação da economia, que é um economista que, vez ou outra, ele sempre está na moda, desde 29 para cá, desde 30 para cá. Ele está na moda, certo? Mas ele é só muito lembrado em situações de crise. De crise econômica ele é muito lembrado, ele é falado. Os cursos de economia tocam muito no nome dele, que é o economista Keynes. Keynes ele é o economista extremamente falado, certo? Lembrado dentro desse processo. Quem é Keynes? Keynes é um cara que tinha umas ideias bem interessantes para poder resolver esse problema econômico. E as ideias de Keynes, elas se aplicam ao mundo todo, certo? Qualquer região de crise. O que é que ele pensa? Vamos lá. O Estado não pode ser plenamente liberal. Isso na cabeça dele. Em situações de crise econômica, acontece uma coisa dessa, fica as empresas, fica o povo, fica a população totalmente, mortalmente desamparada. Então, numa conjuntura dessa, o Estado não pode ser liberal. O Estado tem que prover para as pessoas condições de sobrevivência. Então, o Estado ele tem que interferir na economia em situações de crise. O Estado ele tem que tomar a dianteira da recuperação. A gente não pode comprar o discurso de Estado totalmente liberal, porque esse Estado totalmente liberal ele vai quebrar, como é o caso que aconteceu. O Estado não se meteu na economia, mesmo os presidentes anteriores, mesmo o Estado percebendo que aquele modelo produtivo ia entrar em colapso, ninguém quis se meter, porque o Estado não se metia na economia, segundo o liberalismo. Então agora a gente tem que fazer o contrário, o Estado ele tem que se meter na economia. O liberalismo tradicional ele tem que acabar aqui, certo? O Estado ele tem que comprar sim, o Estado ele tem que produzir sim, e o Estado ele tem que se meter em situações de crise sim. Então a gente tem liderado por Keynes nesse processo, e o presidente, obviamente, do qual ele era subordinado, a criação do New Deal, ou seja, novo acordo. O New Deal ele é um programa bastante interessante, que o que ele fez? Buscou estimular a economia, fazendo com que as pessoas dentro do próprio país comprassem muito para que, obviamente, tivesse necessidade industrial e a indústria voltasse a fabricar. E, obviamente, quando a indústria fabrica, a indústria emprega. Pessoas empregadas têm dinheiro e vão comprar o que o comércio está vendendo. Então, é uma engrenagem dentro do sistema. O problema é, como é que vai ser feito tudo isso se todo mundo está desempregado, ninguém tem dinheiro? Então, o Estado ele passa a empreender obras públicas. E obras públicas de grande porte, pequeno porte e médio porte. O Estado ele passa a construir de uma forma absurda, avassaladora. O Estado passa a contratar gente, pessoas para fazer tudo.
construções de grande porte, grandes prédios. O Estado ele passa a contratar pessoas para fazer qualquer função. Até vou usar uma metáfora muito comum da época, nos jornais da época vocês observavam isso, que o Estado ele contratava pessoas para pegar um rolo de fio, enrolar. Depois vinha outro funcionário, pegava aquele rolo de fio e desenrolava todinho. Aí o outro enrolava de novo. Aí quando estava enrolado, vinha o outro e desenrolava. E fazendo isso o dia todo. É claro que isso é uma metáfora. Mas qual é o X da questão? O Estado ele contratava pessoas para gerar renda e emprego. E muito disso focado na construção civil. Quando pessoas eram contratadas, certo, pelo Estado e tinham agora emprego e renda, ficava mais fácil, obviamente, né, e por motivos óbvios, a pessoa comprar. Então, eu fui contratado pelo Estado, agora eu tenho um salário. Se eu tenho um salário, eu vou no comércio e compro alguma coisa. O dono daquela lojinha disse, opa, estou vendendo mais esse mês. Ó, o Estado ele contratou muitas pessoas para fazerem obras, estou vendendo mais. Ó. Puxa, eu sozinho não estou dando conta aqui não, de vender tudo não. Então tem que contratar alguém para me ajudar. Gerou um emprego. Aquele que foi contratado, ele vai receber o saláriozinho dele, vai comprar em outras lojas. Vai comprar um eletrônico, vai comprar qualquer coisa. Essas outras lojas que estão vendendo, também elas vão começar a perceber que sozinho o dono com um ou dois ou três funcionários não está dando conta de dar conta da escala produtiva. Aí vai ter que contratar mais e vai perceber que tem que comprar mais produtos, porque o que ele tem não está dando conta de vender. Aí a indústria ela vai voltar a fabricar mais. A indústria voltando a fabricar mais vai precisar contratar também, obviamente, mais. Que essas mais pessoas contratadas também vão ter mais salário e vão poder alimentar o comércio. Então a engrenagem ela tem que girar. Se a engrenagem ela não gira, meu bem, a economia ela para. Então, comércio e indústria foram estimulados a partir das obras públicas. O Estado ele passou a construir em todo lugar, todo tipo de coisa, para que as pessoas tivessem renda. Depois dessa intervenção do Estado na economia, que gerou-se tantos empregos, aí o Estado ele passou a diminuir paulatinamente, não de uma vez, os seus investimentos, paulatinamente, 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 para não gerar, claro, um colapso de uma vez só, né? Mas ele foi diminuindo seus investimentos devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí essas pessoas, elas que foram perdendo seus empregos, né, ao passo que as coisas foram diminuindo, mas elas foram arrumando emprego em outros segmentos e foram sendo contratadas e se inserindo em outras empresas, em outras escalas produtivas. Então não foi uma coisa que gerou um colapso. Quando a economia já estava totalmente, plenamente reaquecida, o Estado ele tornou-se ausente de novo, não parou de investir da forma que estava, né, na recuperação. Claro que ele vai continuar investindo, mas não da forma que estava. Mas ele agora passa a ser um fiscalizador. Ou seja, a função do Estado agora é fiscalizar para que não deixe novas eventuais bolhas econômicas dessas nascerem, surgirem. Então o Estado ele fica de olho. Quando ele percebe que alguma empresa está produzindo, contratando, vendendo de forma equivocada, o Estado vai lá e toma medidas devidas para que não se gere uma nova bolha financeira. A situação de Keynes, o pensamento, a lógica, o entendimento dele deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que uma outra crise deste porte nos Estados Unidos só aconteceu em 2008. E mesmo assim, bem menor do que a crise de 29. A crise de 2008, apesar de ter sido também mundial, mas o pensamento keynesiano de novo, ele volta com força total. E é o que novamente recupera os Estados Unidos da crise, né? Alguém talvez esteja se perguntando do outro lado da tela, e por que não se deixa o Estado o tempo todo nesse pensamento de Keynes? Por que o tempo todo fica se tirando o pensamento do cara e voltando para a economia liberal? Isso é muito simples. Grandes empresários, o liberalismo, ele não gosta de que o Estado se meta na economia, por um motivo bem óbvio. Não tem como competir com o Estado. Se o Estado ele faz industrialização, obras públicas, vamos usar o exemplo das obras públicas, mais fácil da gente compreender. Se o Estado ele constrói, não tem como uma grande empreiteira concorrer com o Estado, porque o Estado tem sempre muito mais dinheiro para investir.
certo? Se o Estado ele tem indústrias, certo? Empresas públicas, empresas do mesmo segmento cujos donos são proprietários privados, não tem condições de concorrer porque o Estado, o país, ele tem muito mais dinheiro para investir. Então, os liberais acreditam que a intervenção do Estado na economia é uma coisa que não deve acontecer porque não há condições de concorrência. Mas em caso de crise, né, todo mundo quer se salvar, aí sim, eles utilizam um discurso liberal, certo? Interventor do Keynes, para que se faça essa intromissão na economia e se gere emprego e renda. Certo, pessoal? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, certo? Pode deixar aqui nos comentários que eu tiro qualquer eventual dúvida de vocês, tá certo? O que é uma coisa interessante, né, que a crise de 29 e a sua posterior recuperação, ela também veio acompanhada de inovações tecnológicas. Então a gente tem assim uma democratização, não é invenção, do telefone em território dos Estados Unidos, certo? Isso era vendido como a grande inovação da época, porque as pessoas elas poderiam estar em distâncias enormes, mas a voz chegava, né? Isso, segundo as propagandas da época, passava um clima de onipotência, onipresença, onisciência, sobretudo de onipresença, porque as pessoas, apesar de estarem em outro lugar, a voz podia chegar em qualquer lugar. Então, os telefones, eles são produtos muito vendidos nesse período de recuperação, certo? Muito vendidos mesmo. E outro produto que faz muito sucesso são os rádios, certo? Os rádios, eles passam também a se democratizar nesse período. E o rádio é uma coisa interessante porque ele transmitia a voz do líder político, que antes só se lia o que ele falava. Agora, no rádio, através do rádio, você ouvia o que o líder político dizia. Era uma coisa muito significativa para as pessoas. Além da questão musical, que agora se tocava músicas em todos os lugares. Além de todos os outros mil motivos que tornaram o rádio a febre que ele foi, né? Sobretudo depois dos anos de ouro, né? Que são os anos 50 do rádio. Mas a partir dos anos 30 a gente já tem uma democratização deste tipo de coisa, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários, não esquece, tá certo? Para vocês, um beijo, um abraço, qualquer eventual dúvida, deixem aqui, tá certo? Valeu, pessoal, tchau, tchau.